bom dia! Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está visualizando esse vídeo. Então, pessoal, no nosso vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre qual a moto ideal, né? Qual a moto ideal? Levando em consideração que a gente vai colocar as motos que são motos de entrada, motos mais baratas, né? Então a gente vai fazer a divisão por categoria. Então nós temos as scooters, as motonetas, as utilitárias, as custom e as trails, né? Então a gente tem essas 5 categorias de moto para a gente analisar qual seria a moto ideal para aplicações diferentes, né? Então logo de cara a gente começa falando sobre a scooter. Então, quais são as características das motos scooter, né? As scooters geralmente são aquelas motos que você não tem o auxílio de pedal. Geralmente são aquelas motos automáticas. Então você não tem embreagem, apenas o freio traseiro e freio dianteiro, e você não tem o câmbio da marcha. Então quer dizer, por um lado, a comodidade na pilotagem é maior, por conta de não ter que tá passando marcha direto, né? Ela é uma moto automática. Já por outro lado, tem algumas desvantagens, né? Então, por exemplo, o aro desse tipo de moto é muito pequeno. A posição de pilotagem prejudica a coluna, né, pelo fato de você estar com a perna esticada para frente. Então a coluna ela vai sofrer todo o impacto. Sem falar também que pelo fato de não ter um tanque de combustível, o tanque de combustível ser abaixo do banco, então isso prejudica muito a autonomia da moto, apesar de serem motos econômicas, né? Mas prejudica bastante a economia. Então, detalhe: se for para utilizar em terrenos acidentados, como é comum no Brasil, não seria tão viável, não. Geralmente seria mais viável para utilização diária em curtas distâncias, né? E dependendo também do pavimento. Então, digamos, pelo fato do aro ser um aro menor, qualquer buraco, qualquer lombada, qualquer buraquinho em qualquer lombada, ela vai raspar embaixo. O segundo tipo de moto são as motonetas. O diferencial das motonetas para as scooters já são a posição de pilotagem, que é diferente. O aro é um pouco maior, já tem um pouco mais de força, né? Mas mesmo assim, por exemplo, se você trabalha em uma cidade vizinha, já se torna um pouco desconfortável utilizar essa moto. Então as suas principais características são essas: tem um aro um pouco maior, a posição de pilotagem que já se assemelha às utilitárias, né? Porém é uma moto baixa, não deixa de ser uma moto baixa também. No terceiro tipo de moto, nós temos as utilitárias.
né? Que são as mais comuns de se encontrar no dia a dia, né? Então, por exemplo, a CG, a Fan, são motos que podem ser denominadas utilitárias, né? Que já é aquela moto que é um pouco mais alta, já tem um pouco mais de força, é uma moto econômica, tem o aro maior, tem o aro já um pouco maior, já pode ser aplicada em estradas, terrenos acidentados. Então quer dizer, se você trabalha numa distância que não é uma distância muito longa, você pode utilizar uma utilitária sem problema nenhum, né? Então são as motos convencionais que a gente utiliza no dia a dia, né? As CGs, motos utilitárias, utilizadas principalmente para colocar aquele baúzão atrás e trabalhar, fazer entrega, esse tipo de coisa, né? O quarto tipo de moto são as trails, né? Ou seja, quais são as trails comuns que a gente tem hoje em dia? Nós temos a Bros 160 e nós temos a Crosser, né? E isso se tratando de baixa cilindrada, né? Estamos falando de motos abaixo de 300 cilindradas. Então nós temos aí algumas alternativas, como por exemplo a XRE 190, a Bros 160, a Crosser, dentre outras, né? Se a gente fosse fazer uma análise sobre essa moto, aí sim a gente poderia definir que é a moto ideal para rodar nos pisos brasileiros. Por quê? A gente já tem um aro um pouco maior, aí de umas 17 polegadas, 17, 20. São motos que a suspensão dianteira já tem um curso maior, justamente prevendo e amenizando os impactos nos buracos. Você passa na buraqueira e nem sente. São motos econômicas e são motos mais altas, né? Talvez por isso que ela não seja até então tão vendida quanto a CG, por conta da sua estatura, né? Então, por exemplo, pelo fato de serem motos mais altas, não é para todo mundo também, né? Mas até então, se fosse caracterizar uma moto que combinasse com o estilo dos pavimentos brasileiros, as ideais seriam as trails, né? E por último, nós temos as Customs, né? As Customs já são motos com aquele apelo clássico, porém bonitos, né? Porém bonitos. Então, por exemplo, ela tem aquele apelo de motos clássicas, por exemplo, Harley, né? Então, de baixa cilindrada, no nosso mercado nós temos a Intruder, nós temos a Dafra Horizon, né? Então nós temos algumas motos customs de baixa cilindrada. Uma das vantagens da utilização dessas motos é justamente a posição de pilotagem, que é um pouco mais relaxada, um pouco mais confortável. Então, por exemplo, geralmente, pelo fato do guidão ser um pouco mais alto e mais aberto, inibe a necessidade de você estar projetado para frente, apoiando os braços ou os punhos no guidão, né? Então fica uma posição de pilotagem um pouco mais confortável, as pernas ficam um pouco mais esticadas, dependendo do modelo da moto. É uma moto econômica, é uma moto que até então, pelo fato de não ser tão vendida assim, é barata, né? E tem um apelo clássico e chama atenção. Para quem gosta do estilo, chama bastante atenção, né? Vamos lá, tio.
galera, esse foi o nosso papinho de hoje. Peço que vocês se inscrevam no canal, ativem os sininhos para as notificações. Obrigado pelo acesso, valeu!